E aí, pessoal, sejam bem-vindos a mais uma aula de biologia. Hoje eu vou trazer um assunto para vocês que cai pra caramba em prova, pessoal. Tenho certeza absoluta que você aí já pegou as últimas provas do Enem, já pegou as últimas edições e você percebeu que protozoose é um assunto que cai realmente bastante, né? É um assunto que é realmente que você sempre vai encontrar em prova, isso é fato. Para você ter uma ideia, em 2018 caiu uma questão de leishmaniose, a gente vai fazer essa questão hoje, vocês vão ver que ela é muito simples. Eu vou te dar uma dica, na verdade, para você desenvolver bem essas questões, tá? Quando a gente realmente começa a falar das protozooses ou até mesmo das verminoses, o ano passado eu tive uma questãozinha de verminose, o que vai ser de fato mais importante é que você entenda as características gerais do agente etiológico. Então a gente viu lá na aula passada protozoário, a gente viu como é que se dá a sua classificação, algumas características gerais, a gente viu também como é que o seu modo ali de locomoção, captura de alimento, aquilo é extremamente importante, tá? Então, para a gente desenvolver bem uma questão de protozoose, eu realmente preciso conhecer as características gerais daquele agente em questão. E claro, para eu gabaritar de forma muito consciente essa questão, eu preciso realmente conhecer ali o ciclo reprodutivo. Professora, será que é importante eu conhecer e dominar ali sintomas de doença, tratamento de doença? De jeito nenhum, nunca, pelo amor de Deus, relaxe em relação a isso, tá? Alguns sintomas acabam sendo bem característicos, é claro, e a questão ela pode até citar sintoma, mas nunca te cobrar sintoma. O Enem não tem como objetivo realmente que você entenda sintoma e tratamento. Esse não é o nosso objetivo para o ensino médio. O que você realmente vai precisar saber, além das características gerais do indivíduo, do agente etiológico, que é aquele que provoca a doença, além de você conhecer também o ciclo reprodutivo daquele agente, daquela parasitose em especial, é interessante que você entenda as medidas profiláticas daquela protozoose, pessoal. Isso é fato. Mas você só vai entender realmente a medida profilática, você só vai realmente conseguir chegar, às vezes até intuitivo, tá? Mas você realmente vai conseguir ali desenvolver rapidamente, entender, gabaritar a medida profilática daquela questão que o Enem te cobra ou qualquer outro vestibular te cobra, quando você reconhece realmente o ciclo reprodutivo daquele agente, tá? E esse é meu grande objetivo hoje. Meu grande objetivo é passar pelas principais protozooses e explicar para você aí o ciclo reprodutivo. E depois a gente vem exercitando umas questõezinhas, tá? Vocês vão perceber que é tudo relativamente muito simples. Eu só tenho aqui um ciclo que é um pouco mais complexo, que é o ciclo da malária. A gente vai trabalhar ele bem direitinho, tá? Eu vou detalhar bem o ciclo da malária com vocês, fiquem tranquilos. Ele realmente é chatinho, ele realmente é complicadozinho, mas eu te prometo, tá? Quando você realmente começa a pegar uma familiaridade, quando você começa a resolver questão, você percebe que acaba ficando aí mais simples do que a gente parece, do que parece, tá? Então, vamos para nossa aula hoje, mas antes, obviamente, eu gostaria de resgatar alguns conceitos com vocês que são importantes, são fundamentais, tá? Toda essa introdução aqui, ela foi realmente dada na aula passada, a gente está falando de protozoário. Então, protozoa é um termo que vem do latim, significa o primeiro animal. Zoologia é uma zoologia, zoologia é minha vida, zoologia é maravilhosa. E sim, pessoal, lá nos animais, a gente vai trabalhar de forma comparada, como eu já adiantei para vocês, mas lá nos animais a gente tem sim um protozoário flagelado, sendo o ancestral comum para todos aqueles animais, para os metazoários, tá? Mas relaxem, isso não é nosso objetivo por enquanto não. Mas tu já sabe então que protozoário vem do latim, significa primeiro de todos, e protozoa, pessoal, e protista, como eu já adiantei para vocês lá naquela aulinha passada, realmente é um termo que vem do latim, perdeu o valor taxonômico e hoje é usado apenas como coletivo para algas e protozoários. O correto real oficial é usar o reino protista, o termo protoctista. Protoctista tem valor taxonômico, então protoctista de fato vai ser um reino. Dentro desse reino protoctista eu tenho os protozoários que são todos unicelulares e tenho aqui as algas que são podem ser uni e podem também ser multicelulares, tá? Tá tranquilo por enquanto? Então vamos continuar aqui, pessoal. Então, protista perde valor taxonômico, é apenas um coletivo para algas e protozoários. Protozoa vem do latim e significa o primeiro de todo. E como característica nós temos, são organismos sempre unicelulares, pessoal. Os protozoários realizam tudo dentro de uma única célula, então locomoção, respiração, excreção,
digestão, tudo acaba realmente sendo realizado por uma única célula, já que esse organismo, de fato, vai ser um organismo unicelular, tá? Uma outra coisa interessante é que você entenda que eles são heterotróficos, então eles precisam realmente sobreviver, sobreviver não, né? Estar presente num ambiente em que há bastante matéria orgânica. Então eles realmente absorvem a matéria orgânica presente no meio, então é claro que ali naquele meio deve-se ter matéria orgânica, pelo menos uma quantidade ideal, para que aqueles protozoários possam ali se garantir, possam ali sobreviver, tá? São também capazes de se movimentar por vários mecanismos, apresentam organelas membranosas, já que são organismos unicelulares, mas são organismos unicelulares eucariontes, e a gente sabe que numa célula eucarionte surge sim as organelas membranosas, tá? Então isso eu vou encontrar lá, mas isso você já sabe, porque foi falado lá na aula passada, né? Mas só resgatando também, para a gente finalmente chegar onde eu quero, para a gente chegar onde realmente é o meu grande objetivo hoje, eu preciso que você entenda que a digestão sempre acontece no meio intracelular, são de vida livre, são mutualistas, mas hoje o que vai me interessar são os parasitos, são aqueles que realmente vivem ali provocando as famosas parasitoses, tá? A gente vai falar sobre as principais, claro, as principais, então leishmania, doença de Chagas e malária, na minha opinião, são de fato as principais protozooses, tá? E cisto. Tenho certeza que você reconhece essa nomenclatura. Sempre que a gente fala em cisto, pessoal, eu me refiro com certeza absoluta a uma estrutura de resistência, características de protozoário. O cisto é extremamente resistente e ele realmente consegue resistir fora do corpo de um hospedeiro por muito tempo, tá? Semanas, meses, enfim, ele fica ali realmente um tempinho até ser ingerido, né, enfim. Por exemplo, a gente está falando de uma amebíase. Para que a gente tenha amebíase, é necessário que ocorra então a ingestão desse cisto presente numa água ou num alimento contaminado. Então o cisto ele realmente consegue ali resistir por bastante tempo no meio. Quando há ingestão, aí há toda aquela ativação desse cisto com a liberação das formas infectantes, provocando aí a anomalia, provocando a protozoose, tá? Então, pessoal, essa foi só uma revisão. A gente viu tudo isso lá na aula passada, acredito que não há grandes novidades aqui, tá? Então, eu espero que realmente vocês estejam com essa memória aí fresquinha, porque vai ser bem importante que vocês realmente entendam algumas características gerais desse indivíduo para que a gente entenda bem direitinho, de forma bem amarrada, os ciclos reprodutivos das principais protozooses. Tá tranquilo por enquanto, pessoal? Tá de boaça, mas vou só te dar mais uma dica, só para a gente finalizar e finalmente chegar onde eu quero. Não se esqueçam dessa nomenclatura cisto. O cisto, pessoal, é uma estrutura extremamente resistente e extremamente importante para a gente iniciar aí um monte de protozoose, tá? As principais protozooses eu vou trazer para vocês então agora. Só que olha só, antes eu realmente quero que você entenda, pessoal, o que também não é novidade, tá? Essa classificaçãozinha aqui básica. A gente sabe que os protozoários, eles são classificados de acordo com o seu modo de locomoção. Então aqui a gente tem os sarcodíneos, ou simplesmente risópodas. Temos aqui os flagelatas, ou simplesmente mastigófora. Aqui a gente tem os cilióforas. E aqui a gente tem, portanto, os esporozoários, ou simplesmente esporozoa, que a gente também pode chamar de apicomplexa, tá? Não se esqueçam que os sarcodíneos, ou simplesmente risópodas, usam seus pseudópodes para locomoção e também para obtenção de alimento. Já os flagelatas e os mastigóforas usam então os seus flagelos, como o próprio nome já sugere. É o caso, por exemplo, do Trypanosoma cruzi, tá? A gente tem os cilióforas, que apresentam ali os cílios com uma estrutura locomotora, e os esporozoários, que eu também chamo de apicomplexa, um monte de prova adora chamar os esporozoários de apicomplexa, não apresentam uma estrutura locomotora evidente, tá? Então eles apresentam realmente um complexo apical que vai auxiliar esse protozoário a penetrar a célula do hospedeiro, tá, pessoal? Mas o que eu realmente preciso que você entenda é que os protozoários são classificados de acordo com o seu modo de locomoção, e aqui a gente tem a representação de algum deles, tá? Aqui a gente tem, por exemplo, ó, a formação dos pseudópodes, então sem medo de errar, este nosso camarada é um risópoda. Aqui eu realmente consigo perceber a quantidade de a presença de vários e vários cílios voltados para a superfície, né, voltados para o meio externo desse indivíduo. Este é um caso de um ciliófora, um querido paramécio.
A gente já estudou toda a estrutura desse indivíduo lá na aula passada, tá? Então, alguma dúvida, eu aconselho que você volte para lá. E aqui a gente tem o flagelata bonitinho e aqui a gente tem o famoso esporozoário, tá? Pro, eu já sei disso. Então, se você já sabe disso, sejam bem-vindos à minha aula de protozoose, que eu vou começar exatamente neste momento, pessoal. Protozoose cai sim. 2018 eu tive protozoose. 2019 eu tive verminose. Esse ano eu posso ter protozoose mais uma vez. Ou verminose, tá tudo bem também. Mas eu acredito sinceramente no Hair Oficial que vem aí uma questãozinha, pessoal. Vem uma questãozinha pra gente de protozoose. Que venha, que a gente vai se preparar para isso agora, tá? Vou te dar uma dica, vou te dar um grande conselho, na verdade. Antes de você iniciar qualquer tipo de protozoose, pessoal, ou até mesmo as verminoses, quando eu falo protozoose, não, quis dizer parasitose. Antes de você começar realmente a estudar as parasitoses, é sua obrigação, na verdade, entender esses conceitos colocados aqui agora. É sua obrigação. Vamos então só projetar essa imagem rapidão para você entender então, de forma mais detalhada, onde eu quero chegar. Você está vendo aí termos como agente etiológico, hospedeiro intermediário, hospedeiro definitivo, parasito monoxeno, parasito heteroxeno, vetor e profilaxia. Então, acredito que você está tirando um print dessa tela, ou você está anotando no seu caderninho, não sei, ou você está sublinhando no seu livro, não sei como você está estudando, mas se você quer realmente um conselho que eu faço que funciona super para mim, é de fato, pessoal, escrever. Então, eu realmente aprendo muito quando eu leio, mas não se compara, não chega nem aos pés quando eu realmente começo a escrever, tá? Eu só preciso, então, pessoal, que você entenda isso. Você já anotou, você já entendeu esses conceitos, quer dizer, pelo menos já entendeu quais são os conceitos que eu vou abordar. Eu preciso que realmente você preste atenção na definição, tá? Se eu falo, obviamente, de um agente etiológico, eu falo daquele agente que vai provocar a doença, tá? Então, agente etiológico nada mais é do que o parasito causador da doença. Então, se a gente fala, por exemplo, do mal de Chagas, da doença de Chagas, o agente etiológico ali nada mais é do que o tripanossoma, um protozoário flagelata, concorda comigo? Então isso é bem facinho, isso aí você tem que saber, não tem muito por onde fugir não, tá? Mas aqui é que vem realmente a grande dúvida, aqui é que realmente vem aquele negócio que mexe com a sua cabeça. Nunca confundam isso, por favor, porque isso é determinante para a grande maioria das questões, tá? Quando a gente fala em hospedeiro, pessoal, eu tenho o hospedeiro intermediário e a gente tem o hospedeiro definitivo. E o que vai determinar quem é o hospedeiro definitivo e o que vai determinar quem é o hospedeiro intermediário é como o parasito se comporta nele. Olha para cá então. Quando eu falo que no hospedeiro intermediário eu tenho realmente o parasito se comportando apenas de forma assexuada, isto já é mais do que o suficiente para eu classificar esse hospedeiro realmente como hospedeiro intermediário. Então, se no hospedeiro, que pode ser um vertebrado ou um invertebrado, tá? Pasmem, mas pode sim. A gente vai falar sobre isso já já, fiquem tranquilos. Mas se no hospedeiro, pessoal, eu tenho ali exclusivamente o modo assexuário de reprodução do agente etiológico, ou seja, do parasito, esse hospedeiro é classificado como hospedeiro intermediário. Mas, se no hospedeiro eu realmente encontro ali o modo sexuado de reprodução do parasito ou simplesmente do agente etiológico, eu passo a classificar esse hospedeiro agora como hospedeiro definitivo. Professora, você poderia me perguntar aí nesse momento, né? Se estivesse aí na aula presencial, você perguntaria isso para mim, eu tenho certeza absoluta. Mas, professora, no hospedeiro definitivo, eu tenho apenas o modo sexuado de reprodução? Não, pessoal. No hospedeiro definitivo, eu tenho obrigatoriamente o modo sexuário de reprodução do parasito, ou a maturação dele, mas não exclusivamente. Eu posso ter sim um modo de reprodução assexuada no interior do hospedeiro, tá? Lá no hospedeirozinho definitivo também, mas não exclusivamente, não só. Eu tenho que ter obrigatoriamente nele também o parasito se comportando de forma sexuada, havendo ali mistura de material genético, gerando ali uma variabilidade gênica. Deu para entender então? Guerra vencida? Já sabemos então o que é um agente etiológico, já sabemos o que é um hospedeiro intermediário, sabemos o que é um hospedeiro definitivo, mas afinal, professora, o que seria um parasito monoxeno e o que seria um parasito heteroxeno? Bem simples. Mono,
me lembra um, hétero me lembra mais de um, diferentes, concordam comigo? Então, monoxeno é quando realmente o parasito, pessoal, ele precisa de apenas um único hospedeiro para completar o seu ciclo. Já quando a gente fala que o parasito é um parasito heteroxeno, ele vai necessitar, pessoal, de 2 hospedeiros, pelo menos 2 hospedeiros para completar o seu ciclo reprodutivo. É o caso, por exemplo, da malária, tá? A malária, o protozoário que provoca a malária não, né? A malária é o nome da doença, mas o protozoário que provoca a malária, que é uma apicomplexa, que é um esporozoário, é mais precisamente o plasmódio, temos algumas espécies aí que vale a pena a gente discutir já, mas o plasmódio ele usa um hospedeiro invertebrado e ele usa um hospedeiro vertebrado para completar o seu ciclo reprodutivo. Logo, ele acaba tendo ali um hospedeiro realmente definitivo e um outro hospedeiro que também é classificado como hospedeiro intermediário. Guerra vencida por enquanto, pessoal? Só, já que eu dei um exemplo de parasito heteroxeno, né? A amebise, a ameba, né? Entomoeba histolítica, ela realmente é classificada como um parasito monoxeno. Beleza, pessoal? E vetor é aquele organismo que transmite o parasito, por exemplo, o barbeiro, no caso do mal de Chagas, e a profilaxia é aquela medida de prevenção. O que eu faço para me proteger contra essa parasitose, contra essa protozoose, verminose, bacteriose e assim por diante. Guerra vencida, na minha humilde opinião, esse slide é um dos mais importantes dessa aula, tá? Então, se você entendeu isso, se você realmente não tem nenhuma dúvida por enquanto, você está pronto para seguir, tá? E eu te apresento agora, pessoal, a giardíase. A giardíase é uma doença, então, provocada pela Giardia lamblia. Então, vamos aqui para o ciclo reprodutivo dela. Vou projetar a imagem e espero que você me acompanhe nessa explicação, tá? Projeta a imagem para mim, por gentileza. Então, olha só. Tudo vai começar, pessoal, quando há de fato, aqui a gente tem o ciclo começando exatamente nesse ponto, certo? Então, exatamente nesse ponto, eu tenho realmente, ó, acontecendo aquele processo inicial, aquela fase inicial. Tudo começa com a ingestão dos cistos, presente no alimento ou numa água contaminada. A gente já sabe que esse cisto é uma estrutura de resistência característica de protozoários e que consegue sobreviver por dias, por semanas, meses, tá? Realmente fora do hospedeiro. Então, tudo começa quando há a ingestão desses cistos, tudo bem? Esses cistos ainda estão dormentes, inativos, tá? E realmente quando há a deglutição desses cistos, mais precisamente quando ele realmente passa aqui pela região do seu estômago, pessoal, o pH estomacal acaba estimulando esse cisto a emergir os trofozoítos. Eu só gostaria que vocês realmente relaxassem em relação a esses nomes. Tu vai perceber que protozoose ela realmente é um pouco complicada, porque vai aparecendo muita forma de vida, tá? Eu vou falar de trofozoito, eu vou falar de amastigota, eu vou falar de promastigota. E relaxe, pessoal, são só nomes, são só formas evolutivas, tá? Então, são formas de protozoários que eu encontro em diferentes ciclos reprodutivos. Aqui, por exemplo, só vai me interessar, a princípio, pessoal, a forma de cisto e trofozoito, mas você vai ver que na medida em que a gente for evoluindo para as protozooses, outros nomezinhos mais chatinhos vão aparecendo, tá? Mas tranquilo, fica tranquilo aí, o que importa é que você entenda o ciclo como um todo, de forma geral. Então aqui, mais uma vez, eu consigo destacar para vocês, pessoal, que tudo vai começar quando há a ingestão desse cisto. Lá no seu pH estomacal, mais precisamente, ocorre uma estimulação. Então, o cisto, nesse exato momento, ele acaba sendo estimulado a liberar as formas infectantes, que são chamadas de trofozoito. E prestem bastante atenção nesse exato momento para esse desenhozinho aqui, pessoal. O que eu consigo realmente perceber é que este trofozoito, ou seja, essa forma infectante, ela tem flagelo, tá? Então, a giardíase, essa protozoose, ela é provocada por um protozoário flagelata, tá? Estão vendo essas estruturas que parecem uns olhinhos? Eu chamo de discos. E quando realmente esses trofozoítos, pessoal, chegam lá na região do seu intestino delgado, eles vão usar esses discos para se fixar ali. Inclusive formam um tapete, tá? Em muitos casos, impedindo também, dificultando a absorção ali de nutrientes naquela região. Mas vamos continuar o ciclo então. Tudo começa com a ingestão. O cisto, então, pessoal, acaba promovendo, né, a liberação desses trofozoítos, que é um estágio, portanto, ativo dessa protozoose. Esses trofozoítos agora, por divisão,
binária, também chamada de cisparidade, que eu sei que é um modo assexuado de reprodução, começa então a aumentar o seu número populacional. Tá dando para me entender por enquanto. Nem todas as pessoas apresentam realmente sintomas, mas quando os sintomas eles realmente aparecem, eu tenho aqui destacando a diarreia e também fortes dores abdominais, com certeza absoluta, esses são os principais sintomas relatados em prova, tá? Mas fiquem tranquilos em relação aos sintomas, realmente isso não vai cair não. Com certeza não vai cair não. Porém, o que eu preciso que você entenda é que depois de um tempo, lá no seu intestino ainda, acontece um processo que eu chamo de enquistamento. Pessoal, enquistamento nada mais é do que quando esses trofozoítos, que são formas infectantes, eles começam então agora a formar o cisto mais precisamente. Então eles começam de fato a enquistar, formam os cistos que serão liberados pelas fezes do indivíduo contaminado, reiniciando o ciclo. Já que o indivíduo contaminado libera em suas fezes e contamina o meio, se essas fezes contaminam um alimento ou uma água, a gente pode reiniciar todo o processo. Então, o ciclo ele parece ser complexo, mas eu te garanto que ele não é. E sim, pessoal, basicamente, quando isso cai em prova, o Enem nunca cobrou esse ciclo, o Enem nunca cobrou sintoma, o Enem nunca cobrou tratamento, o que o Enem realmente cobra são as medidas profiláticas. E é bem intuitivo. Se você realmente tem aqui, pessoal, uma protozoose que se dá pela ingestão de água e de alimento contaminado, a melhor medida profilática nesse momento, obviamente, é uma medida de saneamento básico, medidas de higiene, tá tudo certo, é isso que o Enem vai exigir de você, tá, pessoal? Então, esse ciclo reprodutivo ele é relativamente tranquilo, o próximo que eu vou te mostrar também é relativamente tranquilo, aí depois a gente começa, então, a trabalhar com algumas coisinhas mais complexas, tá? Mas, antes de eu chegar realmente lá, vou só te apresentar essa próxima protozoose, que é a famosa amebíase, que também já caiu no Enem mais de uma vez, mas assim como as giardíase, o que você realmente precisa entender são as medidas profiláticas. Se você sabe disso, já era, guerra vencida, você não erra nenhuma questão de amebíase ou giardíase, tá? Projeta mais uma vez essa imagem, vamos mais uma vez para o ciclo, bem tranquilo também. Tudo começa com a ingestão de água, alimento contaminado. Nesse caso, vale a pena a gente realmente lembrar que a amebíase, pessoal, é uma protozoose provocada por uma entomoeba histolítica, que nesse caso agora é um rizópoda, tá? Ou seja, ele vai apresentar aí uma locomoção a partir dos seus pseudópodes. A gente sabe que é um pseudópode, né? Então esse organismozinho, essa ameba, ela apresenta realmente movimentos ameboides. Não há presença do flagelo aqui não, tá? Por favor. Então tudo começa pela ingestão dessa água ou desse alimento contaminado, tudo bem? E a gente sabe mais uma vez, quando realmente há ingestão desse cisto, sempre é o cisto presente na água e no alimento. Quando há ingestão desse cisto, lá na região estomacal mais precisamente, ocorre uma estimulação para que esse cisto possa então liberar as formas infectantes, tá? Que também são os trofozoítos nesse caso. Então eu tenho exatamente nesse ponto 2 e nesse ponto 3 o mais importante relacionado a esse ciclo. Então percebam que quando esse cisto realmente chega no intestino grosso, o cisto se rompe, já que ele recebeu aquele estímulo do intestino, do estômago mais precisamente, e aqui eu começo, portanto, a liberar as amebas. Cada uma delas permanece então no seu estado vegetativo, que a gente conhece como, mais uma vez, trofozoíto. Porém, esse trofozoíto, pessoal, é bem diferente lá do anterior, lá da giardíase. Por quê? Porque lá na giardíase, esse trofozoíto apresentava flagelo. Aqui não há a presença do flagelo. Então, aqui eu realmente tenho um trofozoíto que apresenta como característica o movimento ameboide. Aí esse trofozoíto realmente começa a se locomover ali na sua região do seu intestino e ali ele começa a fagocitar bactérias presentes, começa a fagocitar restos de alimentos, fezes também ele acaba realmente fagocitando. Tudo que ele vai encontrando pela frente, ele acaba realmente fagocitando, tá? Antes de ser eliminado, é um protozoário extremamente tranquila, tá? Antes de ser eliminado, cada ameba começa então a sintetizar um envoltório proteico altamente resistente, passando então a construir aquilo que nós chamamos de cistos, que realmente vão ser liberados pelas fezes do indivíduo contaminado, tudo bem? Podendo, obviamente, que reiniciar o ciclo. Não se esqueçam que, volta para cá, não se esqueçam que quando esse cisto ele realmente chega no meio, ele é resistente e vai resistir por um bom tempo.
contamina uma água, por exemplo, contamina um alimento, por exemplo, a gente pode reiniciar todo esse processo e assim como as giardias, os sintomas aqui presentes, diarreia, dores abdominais, vômitos, às vezes quando a diarreia é severa, quando o vômito é severo, a gente pode também evoluir para um quadro de desidratação, tá? Fica tranquilo aí, a grande maioria das pessoas tem, mas são assintomáticas e quando os sintomas realmente aparecem e persistem, ao buscar aí um diagnóstico é feito um tratamento específico que é relativamente tranquilo, tá? Então essas minhas duas protozoários, pessoal, elas realmente são legais, são fáceis e o que você precisa realmente entender, medida de saneamento básico e medidas de higiene, são as medidas profiláticas adotadas para essas duas, perdão aí pelo português, né? Adotadas por essas duas protozooses, tá? Relativamente tranquilo, não é verdade? Então agora a gente está pronto para ir para o mais complexo, pessoal. Então agora chegou o momento de você dar uma respirada, pausa o vídeo se for o caso, bebe uma água, volta com a sua concentração total, porque agora sim a gente vai começar a falar de uma protozoose, malária. Malária, pessoal, tá na hora de cair, viu? Tá na hora de cair malária, então preste atenção em relação à malária, como eu já adiantei para vocês. Quando a gente conhece o protozoário, quando a gente conhece o ciclo reprodutivo, para a gente desenvolver a questão, fica, muito mais fácil disparar do real oficial. Diferentemente de giardíase e diferentemente de amebíase, na malária eu tenho realmente um parasito heteroxeno. Então eu vou ter realmente dois hospedeiros nesse caso, pessoal, e ele, obviamente, o parasito, que é o plasmódio, vou falar sobre ele já já, ele necessita obrigatoriamente desses dois hospedeiros, o definitivo e o intermediário, para completar o seu ciclo reprodutivo, tá? Então, vem comigo então, não é tão difícil, também não é tão fácil, eu preciso da sua atenção, tá? Pessoal, o primeiro passo aqui, primeira coisinha importante, tá vendo esse inseto aqui, tá vendo esse mosquitozinho aqui? Ele não é qualquer mosquito. Ele é um mosquito que pertence ao gênero, pessoal, ao gênero Anopheles, tá? É mais precisamente a fêmea desse mosquito que seria o vetor dessa protozoose. Ela tem hábito hematófago, então vou tratá-la como ela mesmo, porque é somente a fêmea que é considerada o vetor da malária. Então ela é hematófaga e ela prefere realmente sugar o seu sangue entre o anoitecer e entre o amanhecer. Sua taxa metabólica é mais baixa nesse momento e seu sangue, portanto, é mais nutritivo. Os machos são frutíferos e também adoram ali se alimentar do néctar e de seiva presente nas plantinhas, tá? Mas a fêmea, ela realmente é hematófaga e você poderia me perguntar por quê? Porque o sangue sugado durante o seu hábito alimentar acaba sendo super mega importante para a maturação e desenvolvimento dos seus ovos, tá? No caso dela, obviamente. Então é por isso que ela vai apresentar um hábito hematófago aí, tá? Outra coisa que é importante que você entenda, aí fica uma dica para você, o Enem já cobrou isso, você vai reconhecer essa questão, eu tenho certeza. Mas, pessoal, quem de fato é hematófago, apresenta ali em sua saliva a presença de uma substância anticoagulante e também anestésica. Então, a Anopheles vem ali, pousa sobre a sua pele e começa, portanto, a sugar o seu sangue e você nem sente, não é verdade? Você realmente não sente, porque na saliva daquele animal há a presença de uma substância anestésica. Então ele vai sugando o sangue, até quando ele julga necessário, ou se você perceber, você acaba espantando esse animalzinho, tá? Mas vamos continuar então, o vetor seria a fêmea do Anopheles, tá? E no Brasil eu tenho 3 espécies que são realmente importantes e que vale a pena a gente realmente entender quais espécies são. Projeta para mim, por gentileza, só para a gente entender o que está acontecendo aqui. Plasmódio é o que eu preciso entender. Plasmódio é o gênero, como vocês podem perceber, né? E no Brasil eu tenho o famoso Plasmódio vivax, o Plasmódio malare e o Plasmódio falciparum, tá? O Plasmódio vivax provoca a famosa febre terçã benigna. Eu vou te explicar o porquê desses acessos febris serem a cada 48 horas. Quer dizer, não vou explicar o porquê que é a cada 48 horas, né? Mas eu vou te explicar o porquê que essa febre é intermitente. Você vai entender já já, fiquem tranquilos, tá? Já o Plasmódio malare provoca aí a nossa famosa febre quartã, que é quando o acesso febril vem a cada 72 horas. E aqui a gente tem um Plasmódio falciparum com a febre terçã, que nesse caso é maligna. A gente também vai ter um acesso febril aí,
uma febre intermitente, né, entre 36 e 48 horas, mas o que é interessante que você entenda é que as hemácias parasitadas aglutinam-se, obstruindo os vasos sanguíneos. É por isso que a gente pode, então, considerar essa febre terçã maligna, já que ela pode conduzir o indivíduo à morte, tá? Uma outra coisinha que coloquei só a título de informação, temos aqui o plasmódio ovale, que provoca uma febre terçã, mas só ocorre na África. Professora, eu realmente preciso reconhecer todos os nomes dessas espécies? Não está aí a título de informação. Mas eu preciso que você entenda que a febre terçã ou febre quartã é, sim, com certeza absoluta, o principal sintoma da malária, e eu vou te explicar o porquê. Agora, continua na tela aí, porque agora a gente vem com o ciclo. Professora, que difícil essa imagem, ela realmente parece ser, mas eu te confesso que ela não é tão simples realmente não. Mas no final do processo você vai perceber que é simples sim, que dá pra gente entender. Não é bicho de 7 cabeças não. Olha pra cá, pessoal. Eu primeiro preciso que você entenda que nessa região superior eu tenho realmente o ciclo acontecendo no hospedeiro invertebrado. E já aqui, ó, nessa parte inferior da figura, eu tenho o ciclo do parasito, do plasmódio, acontecendo então no hospedeiro vertebrado, nosso caso, tá? O homem, no ser humano nesse caso. Tudo bem, pessoal? Eu primeiro vou te adiantar com certeza absoluta, quer dizer, eu vou te perguntar, olha para essa imagem. Na sua humilde opinião, pessoal, quem é o hospedeiro definitivo da malária? Quem é o hospedeiro definitivo dessa protozoose? O hospedeiro invertebrado ou o hospedeiro vertebrado? Olha só para a imagem porque a resposta está no quadro. Pessoal, o hospedeiro invertebrado, com certeza absoluta. Eu consigo perceber ó, que o zigoto, foi formado aqui no hospedeiro invertebrado. Logo, o Anopheles, mais precisamente a fêmea né, do gênero Anopheles, ela é considerado o hospedeiro definitivo dessa protozoose. E a gente é classificado, portanto, como hospedeiro intermediário. Pessoal, vou começar o ciclo aqui. Só preciso que você preste atenção, não desista, continue comigo, me acompanhe, que eu garanto para você que no final você vai entender todo o ciclo, tá? Mas só vai fazer sentido no final, por isso que eu preciso que você me acompanhe. Então só vem comigo aqui. Pessoal, tudo começa quando durante o seu hábito alimentar, a Anopheles vem aqui e suga o seu sangue. E ao sugar o seu sangue, ela acaba realmente sugando, ó, gametócitos. Você vai entender como ele se forma, relaxem. Tu vai entender tudo no final, só me acompanhe. Então a Anopheles vem aqui e suga o teu sangue e acaba ingerindo gametócitos masculinos e gametócitos femininos. Lá no intestino médio desse inseto, a gente tem a diferenciação destes gametócitos em gametas femininos e gametas masculinos, acontecendo então uma fecundação. Quando há fecundação, é óbvio que se forma uma estrutura que nós chamamos de zigoto. Concordam comigo? Esse zigoto, quando começa então a se locomover, é chamado de ocineto, e quando esse ocineto se prende na parede intestinal do inseto, ele acaba sendo chamado de oocisto. Vamos repetir então? O inseto vem aqui, suga o seu sangue e acaba ingerindo os gametócitos. Lá no inseto, os gametócitos vão então se diferenciar em gametas, acontecendo lá no seu intestino médio, pessoal, a fecundação, formando-se um zigoto, aproximadamente aí, pessoal, 24 horas após a ingestão, tá? Esse zigoto, quando ele realmente começa a se locomover, ele recebe o nome de ocineto, e quando esse ocineto se prende à parede intestinal, ele acaba sendo chamado então de oocisto. Entenderam, pessoal? Olha para cá então, olha o que vai acontecer. No interior desse oocisto, eu começo a perceber, uma divisão nuclear a princípio. Depois de várias divisões nucleares, vem então as divisões citoplasmáticas. E aqui dentro desse oocisto, eu formo várias estruturas e vários protozoários em sua forma infectante que nós chamamos de esporozoito. Deu para entender então? Esse tipo de divisão, pessoal, que primeiro eu tenho divisão nuclear, para depois eu ter divisão citoplasmática e formar no interior do oocisto vários esporozoítos, eu chamo de esporogonia. E essa esporogonia, ela é de fato um exemplo de reprodução assexuada que acontece no interior do invertebrado. Deu para entender então, pessoal? Vou só repetir o processo para eu adiantar. Então a fêmea suga o seu sangue, ingere os gametócitos, que vão se diferenciar em gametas.
formam, portanto, um zigoto, que se locomove e é chamado de ocineto, que se prende na parede intestinal, que é chamado de ocisto, que por esporogonia formam os esporozoítos. A célula cheia, ou seja, o ocisto cheio de esporozoíto não suporta, se rompe e esse esporozoíto é então transportado pela hemolinfa do inseto, chega até a glândula salivar do inseto e no novo hábito alimentar, os esporozoítos são então liberados por essa saliva. E esse esporozoíto, cai agora na sua corrente sanguínea. Deu para sacar então? E agora começa o ciclo na gente, começa o ciclo no homem. Olha para cá então, pessoal. Esses esporozoítos, eles têm uma afinidade louca pelas minhas células de fígado, tá? E daí eles invadem essa célula. E quando eles realmente invadem essa célula, pessoal, eles são agora chamados de trofozoíto, que é a forma intracelular no hospedeiro vertebrado. No interior da célula, ele começa então a se reproduzir assexuadamente, formando vários esquizontes. Então, o nome do protozoário agora, resultante de uma reprodução assexuada, ele acaba sendo chamado de esquizonte. A célula cheia de esquizonte não suporta, se rompe e libera agora, pessoal, a forma do protozoário, que é chamado de merozoíto. Então, a sua forma intracelular é trofozoíto, que se reproduz assexuadamente, liberando vários esquizontes, formando, vários esquizontes. A célula, portanto, cheia de esquizonte não suporta, se rompe e liberam os merozoítos. Olha o que vai acontecer aqui agora, pessoal. Esses merozoítos, eles têm dois caminhos. Ou esse merozoíto invade mais células do fígado e ficam realmente nesse estágio do fígado, ou esses merozoítos realmente vão para a tua corrente sanguínea e começam a invadir hemácias, começam a invadir eritrócitos. Iniciando agora o meu ciclo sanguíneo, que é o mais importante por enquanto. Mais uma vez, forma intracelular, trofozoíto, se reproduz assexuadamente, formam os esquizontes, a hemácia cheia de esquizonte não aguenta, não suporta, se rompe e libera os merozoítos. Esses merozoítos, pessoal, invadem novas hemácias e eu fico realmente nesse ciclo sanguíneo. Essa fase que acontece no fígado, pessoal, é chamada de fase pré-eritrocítica e ela é assintomática. É o período de incubação do protozoa, que dura de 8 a 30 dias. Depende muito aí da carga parasitária, principalmente do seu sistema imunológico, tá? Mas a espécie do protozoa acaba também influenciando muito nesse período de incubação. Então, esse período de incubação dura de 8 a 30 dias e depende aqui, da espécie do plasmódio, da carga parasitária e do seu sistema imunológico, tá? Mas eu só quero que você venha para cá, olha para cá. Tu concorda que a hemácia alisou e liberou os merozoítos? Os merozoítos, pessoal, invadem novas hemácias e eu fico realmente nessa fase, que eu chamo inclusive de fase eritrocítica, tá? Porque o eritrócito aqui ele foi invadido. Mas esses merozoítos, pessoal, por ativação gênica, eles acabam se diferenciando também. Em quem? Em gametócitos, que se for sugado por um inseto, se for ingerido por um inseto, eu reinicio todo o ciclo. E só para eu finalizar, por que a febre ela realmente vem? Porque é o seguinte, pessoal, os seus monócitos, eles realmente conseguem perceber a lise de hemácia. E ao perceber a sua lise de hemácia, eles começam então a ativar a citocina pró-inflamatória, tá? Que acabam estimulando a liberação de prostaglandina lá no seu hipotálamo, que é o seu centro de regulação térmica, e é por isso que vem a febre. Com o tempo, essa febre ela realmente começa a ceder, né? A passar, a diminuir. Porém, como novas hemácias são invadidas, novas hemácias são lisadas, novas respostas vão vir. Por isso que a febre ela realmente seria considerada uma febre intermitente. Então, pessoal, o ciclo da malária é realmente esse. Volta para mim aqui, ufa, é realmente complicadinho, mas quando você realmente entende tudo que está acontecendo, parece que vai ficando, parece que vê uma luz no fim do túnel e as coisas começam a clarear na nossa mente, né? Mas, realmente, pessoal, não é um ciclo fácil, mas também não é um ciclo difícil, só preciso que você assista esse vídeo mais uma vez, se for o caso, tá? E você realmente vai começar a perceber que dá para entender sim. Se eu entendi, qualquer pessoa entende. Fiquem tranquilos. Espero que vocês tenham gostado dessa primeira partezinha, tá? Vou continuar agora com as minhas duas protozoários para a gente finalizar essa protozoose, resolver algumas questões e guerra vencida, tá? Mas
Vou mostrar aqui para vocês agora, pessoal, a toxoplasmose, que ela é relativamente bem tranquila. Então, aqui na toxoplasmose eu tenho realmente uma infecção, pessoal, que é provocada pelo nosso querido Toxoplasma gondii. O Toxoplasma gondii é a espécie, concordam comigo? É a espécie aí que provoca a toxoplasmose propriamente dita. E embora a gente chame os gatinhos, né, a gente coloca toda a culpa nos gatos domésticos, sendo aí os grandes responsáveis por iniciar o ciclo da toxoplasmose, não são só eles não, tá? São felinos de maneira geral. E os felinos são classificados, portanto, como o hospedeiro definitivo dessa protozoose. Felinos de maneira geral, não só os gatinhos, tá? Então tudo vai começar, acho que dá para você me acompanhar aqui nesse ciclo, né? Mas tudo vai começar quando este gatinho, pessoal, ele acaba realmente, tudo começa quando um gato infectado, vamos começar assim, quando um gato infectado, ele realmente libera cistos presentes em suas fezes e contamina o meio. E daí a gente pode ter aves, ratinhos, outros gatos, enfim, outros animais de sangue quente, mais precisamente, né? Então a gente tem aqui o meio sendo contaminado com esses cistos que foram liberados pelas fezes desse felino. Aqui eu representei um gato doméstico. Vamos imaginar então que é um rato, tá? Vamos imaginar que é um ratinho. Então esse gato que estava infectado libera em suas fezes os cistos, o cisto contamina o meio e esse ratinho, opa, acabou sendo, portanto, agora, pessoal, infectado. Outro gato até então saudável, não infectado, devido ao seu hábito de carnivoria, vem aqui, se alimenta desse rato e acaba ingerindo esse cisto presente no tecido do ratinho. Aí ele acaba se contaminando e eu tenho esse ciclo, pessoal, reiniciado. Então esses gatos infectados liberam cistos em suas fezes e contaminam o meio. Só que, como eu já adiantei para vocês, outros animais de sangue quente, aqui eu representei, por exemplo, um porquinho, podem também se contaminar com esse cisto presente no meio, tá? Ou eu posso também, pessoal, comer diretamente um alimento ou uma água, enfim, que está ali contaminada com esse cisto. Ou posso simplesmente comer lá no tecido desse porco, por exemplo, aquele cisto que está ali presente. E daí eu venho a me contaminar, tá? Pessoal, o que realmente é preocupante na toxoplasmose é aquela velha transmissão congênita, tá? A mulher, pessoal, se ela realmente já tem a toxoplasmose engravida, tá de boa. Mas o grande problema são as mulheres grávidas, mais precisamente ali na sua 10ª semana. Se ela realmente se contamina nesse momento, a gente pode ter sim a transmissão congênita, né? Já que a gente tem ali um protozoário que vai conseguir atravessar a barreira placentária, podendo causar ali algumas anomalias no feto. A cegueira, por exemplo, ela seria uma das destaques, tá? Então, este é o grande problema da toxoplasmose em mulheres grávidas, pessoal. Então, eu vou finalizar aqui por enquanto. Eu acho que já foi bastante informação. Eu espero que vocês tenham gostado. E eu trago já no próximo momento mais 2 parasitoses e eu finalizo aí com algumas questões, tá? Me acompanhem, não me abandonem não, continuem comigo e até mais!